10 dicas que eu daria para quem gostaria de realizar intercâmbio ou já vai realizar intercâmbio. Bora lá! Meu nome é Camila Letícia, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu realizei intercâmbio em 2021 para 2022 pela mobilidade da ULP. Eu tenho 3 vídeos falando um pouquinho sobre essa experiência e como se candidatar para a mobilidade. E tá nessa playlist, então dei uma checada para quem ainda não viu. E bora lá pelas dicas. A primeira coisa que eu queria comentar aqui sobre essas dicas é que eu tô falando, lógico, isso baseado na minha experiência. E também que algumas coisas elas podem ser consideradas bobas ou óbvias. Mas vamos ser sinceros que quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, uma coisa que a gente deseja muito, a ansiedade, o nervosismo e tudo, coisas bobas e óbvias às vezes passam despercebido, né? Então às vezes é bom a gente estar lembrando sobre essas coisas e, enfim, todo mundo é bobo e perde coisas óbvias quando a gente tá nervoso. Então eu vou começar pela primeira. A primeira dica que eu daria, ela seria... envolve as questões financeiras, né? Normalmente, quando envolve bolsa, que você vai fazer um intercâmbio e você recebe uma bolsa em específica, né? Um valor em dinheiro, pode ser que você receba isso, um valor de uma vez, e pode ser que você receba um valor mensal. Isso depende muito, varia muito de programa para programa. No caso da ULP, por exemplo, eles não dão bolsa, eles dão apoio. Então, você tem que desembolsar um valor para você realizar o intercâmbio também. Dependendo de como você vai receber essa questão financeira, é importante que você organize, por exemplo, questões de quando você deseja realizar turismo, né? Quando você vai turistar, tipo, quando você vai realizar intercâmbio, isso é uma coisa bacana de se fazer, né? Principalmente, enfim, mudanças de país e tudo, a gente também tem esse interesse. E, então, a minha primeira dica sobre isso é avaliar bem para onde você vai realizar esse turismo, né? Se você vai precisar sair da cidade que você tá, se você vai desejar sair do país que você está, né? Ou então até mesmo dentro da própria cidade, se for uma cidade grande. Avaliar o melhor momento e qual seria esse, né? Para onde seria esse turismo, digamos assim, para onde seria essa viagem. Porque eu, pelo menos, não me organizei muito bem nesse sentido. Na época que eu fiz, eu tive vários colegas, né, do intercâmbio e a gente acabou viajando em diferentes momentos. Tanto em grupo quanto em dupla, e eu acho que eu não escolhi bem esses momentos. Uma viagem que eu queria muito fazer, uma cidade que eu gostei muito de ver, né? O meu intercâmbio ele foi especificamente em Portugal, e fui conhecer Porto. Não foi um bom final de semana para ir ver Porto, porque na outra semana eu ia ter prova. Eu achei que eu tava bem preparada, e quando chegou o período da viagem, eu comecei a ficar nervosa de não estar bem preparada. E isso ficou na minha mente durante a viagem. Então eu acho que não marcar coisas do tipo viagens em relação a turismo, essas coisas, em períodos antes de provas, em períodos antes de exame, antes de apresentação de trabalho. Se você realmente não tem 100% de segurança, eu, na verdade, deixaria para depois desse período, né? Ou então bem antes desse período, onde isso não seja uma coisa que esteja na sua mente. A outra coisa que tem relação com isso é cuidado com datas comemorativas, né? Tipo assim... o período que eu visitei Lisboa, ele foi no período do final do ano. Foi muito bom, foi muito bacana, mas muita coisa estava fechada, muita coisa não estava na sua programação normal por conta da data comemorativa. Então, dependendo do seu interesse, de para onde você vai e o que você vai visitar, em datas comemorativas aquilo pode não ser o melhor momento. Então, é interessante você verificar quais são as suas prioridades, quais são os seus interesses de visitar em cada cidade que você vai, né, naquele evento específico, e ver se realmente é atrativo a data que você está escolhendo, né? Escolher a data baseado nisso ou enfim, entender um critério para você escolher qual vai ser esse período. Que não seja antes de período de provas e não seja, né, pode ou não ser em datas comemorativas. Vai depender muito do que você está querendo visitar. A outra dica relacionada ainda dentro dessa minha primeira dica, na verdade, é você avaliar muito bem e a sua prioridade, talvez, se você quer fazer isso em grupo, em dupla ou sozinho. Eu tive as 3 experiências de viagem e não foram todas em grupo ou dupla que eu curti, sabe? Em grupo foi relativamente legal. A gente fez uma viagem pra Coimbra, eu acho que éramos um grupo assim de quase 10 pessoas. Foi muito bacana, todo mundo, né? Ninguém era lá de Portugal, então ninguém conhecia direito. Mas foi bacana por um período e depois o outro período não. O grupo meio que não se entendeu em alguns momentos, então em alguns momentos foi muito legal e outros não. Eu acho que a gente não teve uma conversa, um entendimento melhor do que cada um tinha de expectativa para aquela viagem, sabe? Algumas pessoas queriam ver uma parte da cidade, outras pessoas queriam ver outra parte, outras pessoas queriam estar em determinado horário e voltar mais cedo, e essa conversa não fluiu bem com o grupo todo. Então, foi bacana por um momento, mas por outro não. Eu acho que a análise aqui dentro da ideia do grupo é saber muito bem o que você quer, né? O que você quer visitar, o que você quer fazer, que horário você quer ir, que horário você quer voltar, e ver se isso bate de acordo com o grupo e ver se você depende ou não deles para alguma coisa.
Nada impede, por exemplo, que você passe um período com esse grupo, mas depois siga a viagem sozinha, por exemplo. Viagem em dupla, eu diria que a minha dica sobre isso seria avaliar bem qual é a dupla que você tá indo, porque eu fiz 3 viagens, na verdade, assim, diferentes, com duplas diferentes. Todas foram relativamente legais, assim, mas eu tive problemas, por exemplo, dessa mesma questão de compreensão de horário de voltar, horário de chegar e o que fazer lá no local, né? As minhas duplas, a gente nem sempre tinha isso bem alinhado, e em determinados momentos a gente acertou, não, já que cada um quer fazer uma coisa diferente, vamos fazer coisas diferentes. E não foi muito legal, assim, determinados aspectos. Então eu acho que me faltou muito essa noção, talvez, na época, de fechar primeiro comigo mesma o que eu quero conhecer, para que eu pudesse entender isso melhor, né? Conversar melhor com a dupla que eu tava, ou com o grupo que eu tava, pro que eu queria fazer. Se a gente vai entrar agora no tópico de viajar sozinho, lógico que tem que ter umas questões de segurança, né? A gente sabe que viajar sozinho, principalmente para mulheres, pode ser uma coisa mais difícil, mesmo que Portugal seja mais seguro, em muitos aspectos. Mas, enfim, isso vai variar muito do local que você vai, né? Porque qualquer país, isso pode ser perigoso, do país que você tá também. Mas aquelas questões básicas de você saber como ir, como voltar, onde vai ficar, ter um contato de emergência, saber, né, números de emergência e, enfim, evitar certos horários também podem ser importantes. Eu, por exemplo, fiz uma viagem para Lisboa também, só que eu acho que o horário que eu escolhi, por exemplo, pro retorno não foi muito bom e eu vim num vagão super vazio de noite e eu não me senti muito segura, mesmo estando naquela ideia de segurança, não acho que seria legal, não repetiria essa mesma aventura. Sobre turistar, eu acho que seria isso. A segunda questão, eu acho que é a questão da língua, né? Lógico que aqui a playlist que eu criei, ela é relacionada ao OLP, e a OLP, ela trata especificamente dos países, né, universidades de língua portuguesa. No caso, se você vai para outros países, é meio óbvio que você precisa saber a outra língua do país que você tá indo, né? Mas muitas vezes a gente viaja sabendo só aquela língua mais falada, que no caso costuma ser o inglês, ali o francês, mais ou menos. Se você vai para países onde falam a sua mesma língua, no caso, se você vai para países que falam Portugal, ainda assim é interessante que você tenha uma segunda língua, mesmo que seja um básico. Eu, por exemplo, na minha experiência em específico, eu acabei ficando em grupos, né, de pessoas que não falavam português, inclusive a minha colega de quarto, né? Minha colega de quarto falava inglês, e bielorrusso e russo, eu falava português e o inglês, e eu achava que o meu inglês ele não era suficiente. Eu cheguei muito nervosa, tava muito nervosa ainda, nunca tinha viajado assim sozinha nunca tinha viajado pra fora do país, também nunca tinha viajado sozinha assim pra uma viagem tão grande, então aquilo tava me deixando muito nervosa. A primeira semana ela foi muita adaptação e eu não me sentia confiante de falar em inglês, então foi um processo que eu percebi que por mais que eu não tivesse um nível ultra super avançado, eu consegui desenvolver um diálogo com ela, isso em nenhum momento a gente teve um desentendimento por isso, até porque a gente foi... Primeiro que eu fui falando e fui percebendo que eu conseguia me comunicar e conseguia entender. Segundo que o que eu não conseguia dizer, eu pesquisava antes e dava um jeito de traduzir pra conseguir falar com ela. E ela era muito boa de mímica. Aprendi muita mímica com ela quando a gente não conseguia se entender, eu não conseguia saber o significado de alguma palavra. Mas essa questão da língua ela é importante, principalmente se você vai querer viajar para outros países, né? Por exemplo, se você vai para Portugal e vai querer viajar para algum outro país da Europa, ou, enfim, qualquer outro país que você vá fazer, que você queira fazer esse turismo entre diferentes países, entre diferentes locais do mesmo país, acaba sendo uma questão importante. Muita gente em Portugal fala português, mas tem muitos que falam inglês, e eu tive um contato muito maior com a galera que falava outras línguas, e acabava que o inglês era o que viabilizava a nossa comunicação. Então, eu acho que a segunda língua ela é uma coisa importante, de você saber coisas básicas, sabe? Coisas como você conseguir falar no aeroporto, como você talvez conseguir se virar num hospital, de você conseguir conversar numa farmácia, né? Às vezes, por exemplo, se você tive colegas, né, que estavam em Portugal e visitaram, por exemplo, Espanha, Itália, França e tal, e às vezes você não se dá conta de conseguir falar 100% aquela língua, até porque são países, cada um tem um país uma língua diferente, especificamente a Europa, mas se você consegue um inglês, né, ou então uma língua assim que seja um pouco mais falado como inglês e francês para aquela região dali, já facilita. Então, é uma coisa importante não deixar de lado, mesmo que o país que você esteja indo fale português. Já seria a terceira dica. Entenda bem os critérios para a realização desse intercâmbio. No caso da mobilidade da ULP, no primeiro vídeo que eu fiz, eu comentei sobre isso, primeiro ou segundo vídeo, onde eu fiz, né, eu tive que ter todo um acordo entre a minha universidade, a ULP e a Universidade de Destino, para falar sobre a minha compatibilização das disciplinas que eu tinha escolhido, por exemplo, né? Nem todas deram match, então eu tive que entrar um acordo
confirmar se tudo da forma que eu estava fazendo estava sendo aceita. Então, tipo, a disciplina que eu inicialmente na minha grade só tinha uma disciplina, depois eu consegui colocar outras e tudo, mas eu tive que entrar em contato direto com eles para confirmar se tudo que eu estava fazendo estava cumprindo o requisito do intercâmbio. Eu sei que tem programas, né, diferentes da ULP, que, por exemplo, tem critérios que você tem que, por exemplo, ter um mínimo de disciplinas, ter um máximo de disciplinas, que você não pode cursar disciplinas que não envolvam sua grade. Isso vai variar muito de programa para programa, e é importante que você compreenda 100% esses critérios para não ocorrer nenhuma situação de você precisar devolver algum valor, né, financeiro, ou então cancelar a sua bolsa, ou então qualquer coisa do gênero que inviabilize essa realização do intercâmbio. Assim também como período para ir e voltar. Normalmente o intercâmbio ele tem isso, tem uma data que você tem que ir, tem uma data que você tem que voltar, e tem um documento que você normalmente precisa entregar para avisar, olha, cheguei, para avisar, olha, saí. Então é importante você entender esses critérios e essas questões administrativas desse contrato, desse processo. A quarta dica seria entender bem como é que funciona a saúde, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o SUS, mas a gente sabe que o SUS é uma coisa muito específica daqui do Brasil. Então é importante você compreender como é que funciona o sistema de saúde dos outros países, principalmente do país para onde você está indo. Em Portugal, por exemplo, me aconteceu uma situação, fui andar de bicicleta, né? Inventei, quase nunca ando aqui no Brasil, mas lá eu inventei de andar. E fui com 2 colegas, e aí a gente foi descer uma ladeira. Eu não ando muito bem de bicicleta, e na hora da ladeira eu me assustei. Fui tentar frear pra diminuir o negócio e fiz errado, freiei da frente, rolei com a bicicleta e me lasquei toda a minha cintura, minha mão. Não tinha como ir de carro até o hospital, eu tive que ir a pé, sangrando. E aí cheguei lá e não sabia como funcionava. Tipo, eu tinha uma noção básica de onde era e tal, mas eu achei que tinha que pagar, eu não sabia quanto era, eu não sabia o que cobria, eu não tinha me atentado de olhar mais detalhadamente como é que funcionava o operacional, o meu seguro-saúde. E naquela situação ali eu tava tão machucada que, tipo, não era uma coisa que dava pra mim, vou pesquisar, vou ver onde é que tá o número. Tipo, não dava, sabe? Eu precisava realmente ir pro hospital e conseguir aquele atendimento. Pra minha sorte, não foi uma coisa cara. Eu acho que na época eu paguei 14 euros pelo atendimento lá. Enfim, eu acho que isso é uma questão que você precisa saber antes, sabe? É importante você saber se você tem um seguro de saúde, né? E compreender por esse seguro o que tá incluso e como você aciona ele em caso de emergência, em caso de consulta, em caso todos os casos que você... Né, o que está incluso? Onde você aciona? Como você aciona? Onde você pode efetivamente utilizar ele? Sabe? Essas questões, essas informações, é importante que você saiba antes de você iniciar o seu processo de intercâmbio, porque caso ocorra alguma emergência, caso ocorra alguma situação, você já tem essa informação. Eu, no caso, sabia o que incluía, mas eu tinha um número, só que esse número estava guardado, né, no meu dormitório, e na hora eu, tipo, não tinha nada. Então, eu só queria chegar no hospital e precisava daquele atendimento. Então, essa é uma questão importante. Portugal e Brasil, eles têm um acordo, né? Que eu não sei explicar 100% o acordo, mas eu sei que você pode, por exemplo, tirar o CDAN, que é um seguro de saúde, que ele é aceito em Portugal. E aí tem um processo para você validar, né, esse seguro. E eu consegui validar o meu e tudo, eu consegui ter acesso lá tranquilamente. Consegui tirar o meu número lá de saúde. Mas na hora isso foi um sufoco pra mim. Então, você saber como funciona a saúde pro país que você tá indo e como funciona o acionamento do seu seguro-saúde é uma questão que você tem que estar, assim, de preferência na ponta da língua, de preferência, assim, guardado num local que você vá ter fácil acesso, você vá conseguir acessar com facilidade. A quinta dica que eu daria essa é para as pessoas que são muito acumuladoras, talvez. Não leve muita bagagem. Eu, por exemplo, cometi um grande erro de levar uma mala grande e uma mala pequena. Eu não faria isso de novo. Na verdade, se eu pudesse levar só uma mala pequena, eu levaria só uma mala pequena. Mas eu acho isso meio difícil, principalmente quando você passa, né, vai passar, assim, mais de um mês. Eu acho que uma mala grande, ela é suficiente. Eu, no caso... Enfim, teve várias razões do porquê eu levei 2 malas, né? Eu também tava levando umas documentações, umas coisas pra uma família, né, que eu tenho em Portugal e tudo. Então, eu também tava levando coisas pra eles. Mas eu exagerei na bagagem. E essa é uma questão importante de ser dita, porque às vezes a gente pensa que, vou levar só um pouco e lá na hora falta, mas também levar muito e você ter muito trabalho de levar aquilo, no final das contas. Lógico que quando você tá lá, tá acomodado, as coisas estão guardadas, tá tudo certo. Mas se torna um pouquinho complicado. A mesma coisa serve, por exemplo, quando você vai turistar. A gente passou por mais de uma situação onde eu não recomendaria você levar malas mesmo que pequenas. Eu acho que mochilas e é isso. A gente acabou tendo uma ideia, uma vez que a gente viajou em 4 pessoas, de levarem a minha mala pequena e todo mundo colocar as coisas nessa mala. Só que foi uma péssima ideia depois, porque depois a gente passou um tempo que a gente teve que sair do hostel. E até o nosso período de embarque, a gente tinha um período onde a gente queria estar andando, queria estar visitando e tudo, e a gente teve que ficar revezando quem carregava a mala. Foi uma péssima ideia. Todo mundo concordou que no final foi uma péssima ideia. E seria muito melhor se cada um tivesse levado uma mochila. A outra dica que eu daria é que, claro, dependendo muito do programa que você tá e da forma como for
a sua universidade, a universidade de destino e o programa que você tá, né, eles acordarem, estiverem de acordo dos critérios, se for permitido, não deixe de fazer disciplinas que você tem interesse, porque não são disciplinas da sua grade. Eu, por exemplo, na época fiquei muito nervosa de estar fazendo uma disciplina que eu achava que não tinha tanta relação com a minha grade de arquitetura. Insisti e fiz, né, mas assim, meio com o pé atrás e tudo, e acabou sendo a melhor disciplina que eu fiz no intercâmbio. É lógico que as outras disciplinas não foi a disciplina que eu pude acreditar. Tive outras disciplinas que efetivamente contribuíram, né, pra minha questão acadêmica, mas a que eu mais gostei não foi nenhuma dessas. Foi essa que não tinha nenhuma relação com a minha grade e envolvia a questão de madeira, talho imobiliário, e aquilo ali pra mim foi incrível. Eu fiquei pensando se eu levaria isso pra alguma coisa pra vida depois, se aquela questão profissional e tudo. Eu acho que hoje em dia isso ainda se encaixa algumas coisas com o que eu quero desenvolver, porque atualmente eu tenho um trabalho um pouco mais voltado pra cenografia, mas acho que mesmo que não tivesse, mesmo que eu não fosse utilizar aquilo, era uma coisa que eu queria muito fazer e valeu muito a pena. Então eu acho que não se fechem para disciplinas que talvez não estejam na sua grade, se você tiver a possibilidade de fazer, né? Se isso não for quebrar nenhum critério e etc. Eu acho totalmente válido, porque quando, lógico, a gente tá fazendo intercâmbio acadêmico com o objetivo de conseguir ali um objetivo profissional. Mas não precisa ser tudo 100% fechado, a 7 chaves naquele sentido. Eu acho que se você tem uma disciplina que você acha que você vai curtir, que você tem interesse, que você quer aprender, que você acha que aquilo pode ser uma coisa bacana, eu acho que é válido. Então, não se feche pra isso se for possível. A última dica que eu dou, ela seria aproveite. Eu acho que eu passei por um tempo muito preocupada quando eu cheguei lá, eu tava muito nervosa, nunca tinha realizado e tudo. Eu demorei um tempo pra efetivamente conseguir me acostumar. Mas aproveite, se você já tá, né, conseguiu sua aprovação, pra quem ainda não conseguiu, provavelmente, né, com toda a organização de documentos e tudo, continue tentando. Se não na graduação, tentem na pós-graduação, se isso for um objetivo de vocês. E eu acho que é aproveitar que já, né, se você já conseguiu, já está fazendo intercâmbio, então já vai fazer, aproveitar bem, fazer contatos, conseguir aprender o que você foi, né, aprender dentro do seu curso, aproveitar bastante as disciplinas, aproveitar bastante estágio para quem vai fazer estágio. Fazer contatos, fazer amigos, fazer colegas, contatos com professores, né, principalmente para quem deseja futuramente retornar àquele país ou de repente, né, criar um elo maior ali, acadêmico profissional com aquelas pessoas. Essa é a oportunidade para isso. Esse é o momento que pode ser bacana para você desenvolver essa parte, né? Eu, por exemplo, não tive intenções futuras de voltar, mas tive muitos colegas que voltaram, né? Voltaram para mestrado, deram continuidade. Teve gente que voltou para doutorado também, então aproveitem, avaliem bem. Uma coisa que eu sempre me pergunto é se isso tem coerência com a vida que eu quero criar. Eu acho que essa é uma frase muito legal. Só que quando a gente fala que com a vida que eu quero criar, ela também não precisa ser 100% só vida profissional, né? Ela é a vida pessoal, ela é a vida como um todo, nem tudo tem que ser 100% útil. A vida não é útil, é o nome do livro. Mas isso quando eu falo disso, tem coerência com a vida que eu quero criar, é de você se perguntar, né, qual é o seu objetivo ali no intercâmbio. Ele tem um objetivo profissional, mas ele também tem esse objetivo pessoal, ele também tem o objetivo de você descobrir novas coisas, de você aproveitar aquilo de diferentes formas. Então, tenha em mente, né, o que você quer criar. Se você já souber, utilize esse momento para que você consiga alcançar aquilo que está no seu objetivo, e se você não souber, aproveite da melhor forma possível, porque mesmo que aquilo não sirva 100% para uma coisa talvez, né, futura, como mestrado, emprego, etc., no sentido de você continuar ali naquele local, aquilo vai servir de várias formas, né? O intercâmbio, ele é isso, ele é um intercâmbio, é uma troca, é tipo, você chegar lá e você ter contatos com diferentes coisas, com diferentes pessoas, em um novo ambiente, e isso tudo contribui para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto acadêmico. Então, é isso. Essas são as minhas dicas. Pessoal, eu fiz aí uma série de 4 vídeos. Eu acho que possivelmente, essa deve ser o último vídeo dessa questão sobre intercâmbio da ULP. Mas se houverem dúvidas ou alguns questionamentos, enfim, mandem aqui no comentário, curtam, compartilhem com quem tem interesse de fazer intercâmbio, que se houverem mais dúvidas eu posso estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto. E é isso, gente. Até mais. Sucesso aí para quem tá nessa jornada de conseguir realizar, né, o seu intercâmbio acadêmico.